Você já percebeu como a gente promete coisas para Deus quando a gente está no aperto, mas depois descobre que ele nunca pediu isso? Hoje a palavra mostra que o que ele quer não é teatro, é vida de verdade. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto para o coração. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Se essa mensagem falar com você, eu peço que você curta, comenta e manda para alguém. É assim que a gente espalha os nossos vídeos para mais gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, a liturgia de hoje nos apresenta Juízes capítulo 11, do versículo 29 a 39 como a primeira leitura. O salmo responsorial de hoje é capítulo 39 ou 40 e o evangelho é Mateus, capítulo 22, do versículo 1 a 14. Agora a gente pode passar para a primeira leitura. Agora em Juízes capítulo 11, versículo 29 a 39, Deus não pediu, mas ele prometeu, e a promessa custou caro. O texto conta que o Espírito do Senhor desceu sobre Jefeté e o fortaleceu para a batalha. Até aí, tudo estava dentro do plano de Deus, mas Jefeté, levado pela emoção, fez uma promessa precipitada. Se eu vencer, vou oferecer em sacrifício a primeira pessoa que sair da minha casa. Ele vence a guerra, mas quem sai para recebê-lo é sua filha única. E aqui que a Bíblia mostra o perigo de votos impensados. O que parecia fé virou tragédia, e o mais importante, Deus nunca pediu isso. Desde sempre, ele deixou claro que não aceita sacrifícios humanos. A mensagem é forte. Fé não é barganha, e Deus não precisa de promessas mirabolantes. Ele pede obediência. O problema de Jefeté não foi lutar pela força de Deus, foi agir sem discernimento e colocar sua emoção acima da escuta da vontade divina. E isso fala muito com a gente hoje. Muitas vezes no medo ou na pressa a gente tenta negociar com Deus. Se eu passar naquela prova, eu prometo que vou mudar. Se eu conseguir esse emprego, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Só que Deus não quer trato de troca. Ele quer confiança, fidelidade e um coração entregue. E olha como na própria Bíblia é reforçado isso. No primeiro livro, em Samuel, capítulo 15, versículo 22, está escrito: caso o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, isso e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, o Senhor declara: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Carta de Tiago, a gente pode finalizar, capítulo 1, versículo 25, a gente lê: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. A grande lição é essa: a presença do Espírito não tira a nossa responsabilidade. Ele nos fortalece, mas não cancela a necessidade de discernir. A verdadeira vitória não está em vencer batalhas externas, mas em obedecer a Deus com prudência, mesmo quando o coração quer se precipitar. Será que eu também já tentei comprar Deus com promessas exageradas? As minhas decisões são guiadas pela emoção ou pela escuta da vontade dele? E onde hoje eu preciso parar de prometer e simplesmente obedecer? Depois dessa reflexão, agora a gente pode passar para o Salmo responsorial de hoje. Agora no Salmo capítulo 39 e 40, do versículo 5 a 10, Deus não quer performance religiosa, ele quer coração que vive a sua vontade. O Salmo é uma resposta direta ao erro de Jefeté. Ele mostra que o que agrada ao Senhor não são sacrifícios vazios, mas um coração que escuta e tem que conduzir. O salmista começa lembrando: vou proclamar o nome do Senhor, ó, engrandecer em nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, não pratica injustiça, justo é o reto, o Senhor. Depois chama o povo a recordar a história. Lembra-te dos dias da antiguidade, considera os anos de gerações passadas. Pergunta a teu pai e ele te contará os teus anciãos, e eles te dirão, e revela que esse Deus escolheu Israel por amor. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Israel, pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. E termina mostrando que Deus é o único, o Senhor sozinho o conduziu. Não havia com ele Deus estranho. Qual que é a mensagem central do Salmo? Esse Salmo lembra que não precisamos de votos exagerados ou ritos vazios.
O que Deus pede é memória agradecida, confiança e obediência. Ele não quer ser um Deus entre os outros, mas o único Senhor que guia a nossa vida. O que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Não é a quantidade de rezas repetidas que move o coração de Deus, mas a sinceridade que você tem nelas. Não é um negócio que você faz com Ele que garante a sua bênção, mas a confiança de quem se entrega sabendo que Ele é fiel. Quando lembro Quando eu lembro que Deus já fez na minha vida, a minha fé se fortalece todos os dias para eu continuar obedecendo Ele no presente. Outras passagens que reforçam essa verdade é no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." E no Salmo 119, versículo 105, está escrito: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." E no livro do profeta Isaías, capítulo 32, do versículo 17, a gente lê: "O fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça será tranquilidade e confiança para sempre." E agora, com algumas perguntas para que a gente possa refletir. A minha fé hoje é medida por práticas externas ou por obediência verdadeira? Quando olho para minha rotina, em que parte eu ainda insisto em viver do meu jeito, e não do jeito de Deus? E eu consigo lembrar, agradecer e testemunhar o que Deus já fez na minha vida? Agora, depois dessa breve reflexão que a gente fez sobre o Salmo, a gente pode passar para o Evangelho de hoje. Agora no Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, Deus convida todo mundo, mas só fica quem se veste de Evangelho. Jesus contou essa parábola para a gente. Um rei preparou uma festa de casamento do seu filho. Os convidados certos foram chamados, mas recusaram. Um foi para o campo, outro para negócios e outros ainda maltrataram e mataram os mensageiros. Então, o rei abriu o convite para todos nas encruzilhadas, bons e maus. A sala se encheu, mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou homens sem traje na festa. O amigo, ele perguntou para ele: "Amigo, como entraste daqui sem o traje?" Ele ficou calado e foi retirado. Qual é a conclusão de Jesus? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E qual que é a mensagem central do evangelho de hoje? O reino de Deus é um convite gratuito e resposta responsável. Deus te chama como você está, mas não te deixa como está. Estar na sala não basta, é preciso vestir-se. Conversão real, caridade concreta, vida em graça. O que a gente pode aplicar para a vida de hoje? A desculpa, estou ocupado, pode estar roubando o tempo do rei. Ela, ego, correria. Traje de festa não é roupa externa, é revestir-se de Cristo no cotidiano. Perdão, pureza, justiça, orações. Deus quer a sala cheia, mas quer também corações transformados. E a gente pode ver algumas passagens que nos iluminam com isso. Não foi exatamente o que eu disse, mas relacionam com a palavra. Em Gálatas 3, 27, vós que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. Efésios 4, 22 a 24, deixaram o homem velho, revestir-se do homem novo. Apocalipse 19, 7 a 8. As vestes nupciais são as boas obras dos santos. Agora algumas perguntas para a gente poder refletir. O que hoje está me fazendo recusar na prática o convite do rei? Em que ponto do meu traje falta a peça? Perdão, pureza, misericórdia, oração. Eu estou na festa, mas vivo como convidado do rei? E agora, eu te convido a ficar comigo e todos os dias você vir abrindo o seu coração para Jesus. Agora a gente vai fazer uma oração e a gente vai pedir a graça de dizer sim ao convite do rei e de nos vestirmos do jeito que o evangelho pede. Senhor, tu nos chamas para a tua festa. Eu não quero ficar só na porta, nem viver distraído com as minhas ocupações. Vem e reveste o meu coração com o teu amor. Dá-me conversão verdadeira, caridade concreta, pureza de intenções e um desejo novo de te agradar. Que eu responderia ao teu convite com a vida inteira. E quando eu faltar com alguma peça do traje, lembra-me de voltar a ti sem medo. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, faça dela a tua oração. Obrigado você que está assistindo por ter ficado até o final. E eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Versos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia.